Mas tem um evento que eu não vou esquecer nunca, que foi com o meu filho Davi. Ele tinha mais ou menos 8 anos. E aí ele falou assim: papai, você leu aquele livro que está guardado ali no armário? Aí eu falei: que livro, filho? Ele falou assim: aquele que está escrito na capa, O Segredo dos Homens Mais Ricos do Mundo. Aí eu falei assim: eu li. Aí ele virou e falou assim: você descobriu o segredo? Aí eu falei: descobri, Davi. Aí ele disse assim: você me conta? Eu disse: conto. E aí eu comecei a contar para ele o segredo dos homens mais ricos do mundo. E eu vim para cá disposto a contar para você essa história, mas eu não sei se você está interessado. Quem aqui gostaria de saber o segredo dos homens mais ricos do mundo? Grita: eu. Só que para contar isso, eu preciso usar uma fundamentação científica no livro de neurociência mais conhecido do mundo, chamado Bíblia. E na Bíblia, em Mateus, capítulo 19, tem uma passagem bem interessante. Mateus 19, 13 a 14. Diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Essa é uma versão, eu vou ler numa outra versão a segunda parte. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Aqui já está a primeira chave. Segredo dos homens mais ricos, mais prósperos do mundo é ter a mente de uma criança. Só que você se tornou adulto, e o problema não é ser adulto, o problema é que você deixou de ser criança. Eu comecei a fazer alguns treinamentos com adultos e depois de atender milhares de pessoas, eu descobri que os filhos desses adultos precisavam de mim também. Aí eu desenvolvi um treinamento chamado Educando Filhos Emocionalmente Inteligentes. Eu não sou especialista em criança, eu tenho 2 filhos apenas. Só que eu sou especialista em adulto, e a partir da dor dos meus clientes adultos, eu descobri que 90% deles foram feridos ainda na infância. E se você deixou de ser criança quando você ainda era criança, ser um homem rico nesse planeta está muito difícil para você. E quando eu digo rico, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de possibilidades. Porque Jesus veio e disse assim: eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Mas se Jesus veio, ele não veio para um só, ele veio para todos, e ele que deu esse conceito. E é tão interessante que a primeira pessoa no mundo a falar sobre abundância foi Jesus. E qualquer outro treinamento que leva você para uma vida de abundância está usando o próprio princípio de Jesus. Mas Jesus não veio para uma pessoa apenas, ele veio para todas as pessoas. Então, esse conceito de abundância, de vida em abundância, não é um conceito excludente, é um conceito includente. Então inclui quem? Inclui todo mundo. Agora, se o conceito de abundância é para todos, não pode depender de recursos que são escassos. Deixa eu te fazer uma pergunta, você vai pensar e vai responder aí na sua mente, você não precisa responder em voz alta. Daria para todo mundo em Brasília ter uma casa com uma grande piscina cheia de água? Não. Significa que os recursos são escassos. Daria para todo mundo ser empresário? Não, quem é que vai trabalhar para eles? Daria para todo mundo ter as mesmas coisas? Não. Mas como que eu posso, então, considerar a abundância? Já está claro até aqui que viver uma vida em abundância não é viver uma vida de luxo. Porque luxo depende de recursos que são escassos. E o conceito não é excludente, ele é um conceito includente. Então, o que é abundância? Abundância é viver uma vida de possibilidades. E o Davi falou uma vez assim para mim: papai, por que a gente não joga na loteria? Eu falei: por quê, filho? Ele falou assim: porque está acumulado. Tá, mas o que você vai fazer? Eu falei assim: a gente vai dividir em 4 partes. A minha, a sua, a da mamãe e da Sofia. Aí eu disse: não, filho, o papai não vai jogar na loteria. Aí ele perguntou o quê? Por quê? E aí eu disse: filho, porque o papai não entra em nenhum projeto onde para ele ganhar, alguém tem que perder. Aí ele disse assim: mas as pessoas perdem? Sim. Mas papai, cada jogo na loteria é muito barato. Eu disse assim: filho, tem gente que jogou tudo que tinha. Tem gente que entregou tudo que tinha e já joga há anos. E quando eu jogo na loteria, eu já entro em um processo desejando que os outros percam. Aí ele virou e disse assim: mas papai, as pessoas não pagam o seu curso?
E quando elas pagam o seu custo, elas não estão abrindo mão de dinheiro, elas não estão perdendo? Eu digo, não, filho, é uma troca, elas me dão dinheiro e eu dou a vida dela de volta. Eu costumo dizer que no meu treinamento eu trago a sua vida de volta em 3 dias. Aí tem gente que diz assim, eu não acredito em treinamento de 3 dias. Jesus morreu e ressuscitou em 3 dias. É um evento de 3 dias. A sua vida de volta depois da ressurreição, mas você vai ter que ressuscitar, porque talvez os eventos de injustiça que aconteceram com você ainda na sua infância impedem hoje você de viver a vida que você merece. E o Davi perguntou, papai, mas qual o segredo dos homens mais ricos do mundo? Eu disse, filho, o segredo deles é que eles precisam ser criança. Mas como assim? Porque eles deixaram de ser criança. E por que eles deixaram de ser criança? Quem tem filhos aqui, levanta a mão, por favor. Educar filhos é uma tarefa fácil? Sim ou não? Não é não, gente. A gente chega em casa e diz, filho, vai tomar banho. Ele diz, claro, papai, é um prazer incomensurável te obedecer. Então, eles gostam de dizer sim ou não quando a gente pede as coisas? Eles gostam de dizer não. Aí eles dizem não, eu digo, vai tomar banho. Ele diz não, aí eu chamo agora pelo nome completo. Vai tomar banho agora. Aí ele diz o quê? Não de novo. Aí na terceira vez o que a gente costuma fazer? Uma ameaça. Você diz assim para ele, se você não for agora, eu vou te encher de carinhos. É isso que você faz? Vira para a pessoa do lado e fala assim, ó, santidade. Não é isso que você faz uma ameaça. Em outras palavras, o que você diz para o seu filho é que se ele não te obedecer agora, você vai tirar dele aquilo que ele mais gosta. E por que você ameaçou? Porque quando o seu filho diz não para você, você é ferido em seu amor próprio, porque ele é parte de você. E o ser humano, quando é ferido em seu amor próprio, ele se defende ameaçando. E você ainda ousou dizer para ele que, na minha época... Quem aqui já falou para os filhos assim, na minha época? Deixa eu te explicar, você é da época do pergaminho. Você é da época do mimeógrafo, lembra? Quem é da época do mimeógrafo? Quem é da época do ASDFG? Só levanta a mão quem entendeu, os ancestrais aí, levanta. Levanta, ancestral, levanta. Datilografia. Como é que você compara épocas se elas são diferentes? Agora, por que você está comparando época? Porque seu pai, quando ele chegava em casa, você já tinha feito tudo. Mas por quê? Porque ele não deu a você o que você deu para os seus filhos. Seu pai não deu autonomia para você. Você obedecia o seu pai porque você tinha medo de perder o amor dele. Seu filho tem tanta convicção que ele pode te desobedecer e mesmo assim você continua o amando que ele te desobedece. Então daqui para frente, quando seu filho falar não para você, você vai olhar para ele e vai falar o quê? Uau! Você é o cara, hein? Que convicção! Mas vai tomar banho mesmo assim. Deixa eu te dar uma dica, anota aí. Quando você colocar seu filho para dormir daqui para frente, você não vai dizer para ele que você o ama. Você vai dizer para ele assim, filho, você se sente amado pelo papai? Essa é a primeira pergunta que você vai fazer para ele. Só que você tem que estar preparado emocionalmente para a resposta. E a verdade liberta, mas antes dela libertar, ela causa constrangimento. Filho, você se sente amado pelo papai? Filha, você se sente amada pelo papai? Ela vai responder. Aí vamos supor que ela disse o quê? Sim, eu me sinto amado por você, papai. Segunda pergunta, o que aconteceu hoje que fez você se sentir amada por mim? Aí ela vai dizer o que é. E quando ela falar o que é, você vai para a terceira, mas já não é uma pergunta, é uma afirmação. Você vai dizer como você se sente fazendo aquilo que fez ela se sentir amada. Simples assim. E eu vou te explicar cientificamente por que você vai fazer isso. Só que você já casou, já virou o olhinho. Nem todo mundo entende porque não vira, né? E quer ser pai e mãe sem saber como ser pai e mãe. E está tirando do seu filho a capacidade dele de prosperar. Pela dor emocional que ele carrega porque você foi ser pai e mãe sem ter desenvolvido as habilidades. O que eu ouço dos meus clientes é falando, Márcio, meu filho é muito difícil. Eu respondo, seu filho não é difícil. Ele exige de você habilidades que você não tem. Quantas vezes você virou para o seu filho e disse, filho, eu não aguento mais. O que você disse para ele? Eu não te aguento. Quantas vezes você falou para o seu filho assim, ó, quantas vezes, meu filho, eu vou ter que falar a mesma coisa? Posso responder por ele?
quantas forem necessárias. E depois que ele casar, quem vai falar é a mulher dele. Você vai ter que falar as mesmas coisas várias vezes até que ele faça sem você falar. Não é ele que tem que aprender a ser filho, é você que tem que aprender a ser pai e mãe. Só que a gente está falando de uma criança e essa criança se tornou adulto. Agora, por que eu disse que antes de colocar o seu filho, você vai fazer perguntas e uma afirmação? Vamos supor que eu chego hoje e digo assim: Sofia, minha filha, você se sente amada pelo papai? E eu fiz isso esses dias, ela falou assim: me sinto amada por você. O que o papai fez hoje que fez você se sentir amada? Ela falou assim: você fez carinho. Filha, você sabia que o papai, quando vem para casa, não vê a hora de fazer carinho em você? Porque quando ele faz carinho em você, eu me sinto bem como pai. Que horas que a gente tem que fazer isso? Antes do nosso filho dormir. E por quê? Tudo que acontece hoje na sua mente vai para uma memória. O nome dessa memória não é o nome que eu vou dar esse nome só para ficar fácil de você entender dentro do contexto que eu vou apresentar. Eu vou chamar de memória de curto prazo. Só que hoje à noite o seu cérebro precisa escolher aquilo que está na memória de curto prazo, daquilo, o que vai para a memória de longo prazo. Já ouviu falar no mar do esquecimento? Está na sua mente, é você que decide o que vai para a memória de longo e o que fica na memória de curto. E o que fica na memória de curto, com o tempo, vai perder o efeito. Só que se você não tomar controle disso, vai acontecer aleatoriamente, seu cérebro vai fazer isso. E vai fazer isso em que momento do seu dia? Hoje à noite, enquanto você estiver dormindo. E dormindo, o sono REM. E qual é o requisito para você alcançar o sono REM? Paz. E paz não é ausência de conflitos. É a presença de convicção, e eu aprendi isso aqui nesse lugar. Jesus estava no Getsêmani, sabia que seria traído, suou gotas de sangue. Ele estava angustiado, abatido, triste, sabendo que ia morrer, mas ele estava em paz, porque ele era convicto de quem ele era. Paz não é ausência de conflitos, é a presença de convicção. E paz é o requisito para você alcançar o sono REM. Aí vem a psicologia e diz assim, que uma pessoa em um ambiente adequado, situações ecológicas, organicamente funcional, a questão hormonal, e emocionalmente sarada, deita a cabeça no travesseiro, entra no sono REM, em média 14 minutos depois. Quanto tempo depois uma pessoa emocionalmente sarada, em um ambiente ecológico adequado e organicamente funcional, entra no sono REM? Em média 14 minutos. Isso é ciência. O que a Bíblia diz? Em paz me deito e logo pego no sono. Posso juntar os dois de parafrasear? Em paz me deito, 14 minutos depois entro no sono REM. Por quê? Porque sei quem sou. Só que você tinha que ter sido afirmada ainda na sua infância. Você conhece adultos dependentes emocionalmente? Sem olhar para o lado, você conhece? Conhece. Da onde vem a dependência emocional? Da infância. Crianças que foram criadas em ambiente de superproteção e ambientes de insegurança serão adultos dependentes emocionais. Tem dois tipos de dependência emocional: a dependência emocional ativa e passiva. Na dependência emocional ativa, eu acredito que preciso dos outros. Na dependência emocional passiva, eu acredito que os outros precisam de mim. E na dependência emocional passiva, eu me torno centralizador. E o meu discurso é: ninguém faz igual a mim. Por isso que tudo tem que passar por mim. Essa pessoa é dependente emocionalmente. Mas de onde que veio isso? Da infância, em um ambiente de superproteção. E um pai superprotetor se enxerga sendo superprotetor? Não, porque o nosso cérebro sempre vai encontrar algo positivo para justificar a nossa permanência em um comportamento negativo. O pai superprotetor, ele não se vê superprotetor, ele se vê um pai cuidadoso. Um pai autoritário não se vê autoritário, ele se vê como educador. Uma pessoa que compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, ela liga para a amiga e diz: amiga, foi um achado. Ela está usando o conceito da oportunidade, foi uma oportunidade única e ainda podia dividir. Fala para a pessoa do lado assim, ó, podia dividir. A gente fala dividir, a pobreza manifesta, gente, é uma coisa assim absurda. Antes que você ache que eu estou falando de você, pobre, eu estou falando de pobre de dinheiro? Não, estou falando de pobre de espírito? Não, eu estou falando de pobre de possibilidades. A gente podia substituir esse termo por mente de escassez, mas para ficar mais impactante é pobre mesmo. Então vira para a pessoa do lado e fala assim: ele falou pobre mesmo. Pobre.
escasso. As pessoas encontram em seus pensamentos, emoções e sentimentos algo positivo para justificar a permanência deles em comportamentos que são tóxicos. Um pai superprotetor que cria o filho desse jeito, ele vai gerar um adulto dependente emocionalmente, que não vai prosperar nessa terra porque não teve a orientação correta, até que tenha. E enquanto não tem, está perdendo tempo, e a vida é curta, passa rápido. Não dá tempo de você ficar testando, ou você dá certo nessa vida, ou você dá certo nessa vida, são as possibilidades que você tem. Agora, e um ambiente inseguro? Ambiente inseguro é aquele que um dia alguém explode, não aguenta mais e diz assim, um dia eu vou embora dessa casa, um dia eu vou sumir no mundo, nunca mais vou voltar e vocês vão sentir minha falta. Vocês conhecem gente assim, não? Veio na mente assim a face da pessoa, não? A criança crescendo nesse ambiente, ela está vendo um ambiente onde papai está dizendo que um dia vai embora, ou a mamãe está dizendo que um dia vai embora. É um ambiente seguro ou inseguro? Adulto dependente emocionalmente no futuro. Vai casar? Vai não, mas vai encontrar uma justificativa para não casar. Vai falar assim, eu sou bem resolvido. Gente, resolvido é aquele que casa, esse é resolvido. E não vai manifestar demônio aqui não, fica na sua aí. Não casou é resolvido. Resolvido é aquele que consegue viver com os outros, não consigo mesmo. Cala a boca. Insegurança e superproteção. Será que você é superprotetor? Posso fazer a ficha cair de vez para você entender se você é superprotetor? Um pai, uma mãe superprotetores é aquele pai, aquela mãe que não deixa o filho fazer escolhas. Deixa eu te perguntar, seu filho matriculado em uma escola que tem uma regra, um protocolo, que ele precisa ir para a escola de uniforme, ele pode, seu filho, escolher que tipo de roupa ele vai usar na escola, sim ou não? Responde, gente. Seu filho está matriculado em uma escola, naquela escola tem uniforme, ele pode escolher que roupa que ele vai usar, sim ou não? Sim, ele pode escolher se vai de short, de calça, de camisa manga curta, manga cavada ou manga comprida. Ele sempre pode escolher. E se você não deixa os seus filhos escolher, você é uma mãe, um pai superprotetor. E está ferindo seus filhos, impedindo eles de serem criança. Vinde a mim quem? As crianças. Você está tirando dele a capacidade de ter a mente de uma criança. Você pode também fazer outra coisa com o seu filho antes dele dormir. Você pode chegar para ele e virar e falar assim, filho, vamos entender o que aconteceu com você hoje. Eu aprendi que a melhor forma de corrigir uma criança não é penalizando, é validando. É muito louco isso, não é? Seu filho chega da escola na sexta-feira e diz assim, não vou fazer a tarefa. Não vou fazer. Ele pode fazer escolhas? Pode. Só que ele vai ter que arcar com as consequências. Um dia já aconteceu isso, Sofia, não vou fazer tarefa. Eu falei, tudo bem, vamos guardar o material. No meio do guardar o material, eu falei assim, filha, só uma dúvida que veio na minha mente. O que você vai falar para a professora amanhã? Pega o material. Eu disse que ela tinha que fazer? Eu disse que ela não tinha que fazer? Eu apenas fiz perguntas. Agora, e quando ela não faz, e chega lá no domingo e não tem mais tempo de fazer, e na segunda-feira ela não vai entregar a tarefa, ela errou? O que a gente costuma fazer? Penalizar. Como é que você poderia educar? Validando. Como validando? Filha, quando você fez a tarefa na sexta, como você se sentiu no sábado e domingo, sabendo que não tinha mais nada para fazer? Eu me senti tão bem. Tá bom, filha, é só isso que eu queria saber. Ela comparou o sentimento de não ter feito com o sentimento de ter obedecido. Amanhã ela vai fazer o quê? Obedecer. Porque quando você penaliza, a criança obedece enquanto houver a possibilidade de punição. O dia que você não estiver presente, a mente dela vai lá e diz assim, não faz. Porque não há possibilidade de punição. Papai não está aqui, mamãe não está aqui. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque essa criança que eu estou contando aqui, ela cresceu. E é você. E a vida está passando. E você talvez não está vivendo a vida que você merece. Porque você não conseguiu fazer as melhores escolhas da sua vida até aqui. Eu fiz uma pesquisa e eu descobri um médico chamado Regis Cavini.
ele fez um estudo, e eu vou ler o que ele falou sobre o estudo e sobre uma introdução daquilo que ele estava contando no estudo dele. O médico Regis Cavini avaliou a relação entre a lembrança de acontecimentos traumáticos e o funcionamento do cérebro. Descobriu que ao evocarmos uma memória traumática, a secreção de hormônios associados ao estresse aumenta como se estivéssemos revivendo aquela experiência. Aí ele diz, ao lembrarmos de um trauma, o vivenciamos outra vez em sua plenitude metabólica e emocional, diz o pesquisador que conduziu a investigação no Instituto de Psicologia da USP. O que ele está dizendo é que quando eu lembro do que aconteceu, meu cérebro vai produzir hormônios semelhantes ao que ele produziu no dia em que eu me senti daquele jeito. E se eu me sentir mal, eu vou me sentir mal de novo. Essa é a lembrança, isso é ciência. O que diz Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 19 a 21? Agora é a Bíblia. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O cientista que se acredita em Deus ou não, para mim não faz diferença, porque o que ele falou está amparado na Bíblia, isso é que importa. Ele diz que quando eu lembro, meu cérebro produz os hormônios que me fez sentir daquele jeito para eu sentir de novo. E a Bíblia diz do passado, eu quero ter lembranças daquilo que me dá esperança. E a neurociência diz que a lembrança é uma reconstrução. Você colocou sua filha para dormir e disse, filha, você se sente amada? Ela disse, sim. O que eu fiz hoje que fez você se sentir amada? Você fez ela reconstruir. Em que momento? Na hora de dormir. Hoje à noite, seu cérebro vai pegar tudo que você viu e ouviu e sentiu usando os seus 5 sentidos e alimentou o seu cérebro de informações. Hoje à noite, enquanto você dorme o sono REM, seu cérebro vai escolher quais dessas informações vão para a memória de longo prazo. E ele usa 2 fatores para escolher. Ele pode levar tudo para a memória de longo prazo? Sim ou não? Não, não pode. Assista o filme chamado Divertidamente, você vai entender melhor. Agora, ele precisa escolher, e se eu não assumir o controle dessa escolha, ele vai escolher de forma aleatória. O cérebro usa 2 fatores para escolher de tudo que você aprendeu hoje, o que vai para a memória de longo e o que vai morrer na memória de curto. Primeiro fator, se faz sentido ou não para a gente. Sabe aquela pessoa que casa, tem um problema no casamento, acaba por uma necessidade voltando para a casa dos pais e começa a se lamentar para a mãe, por exemplo. Aí a mãe, sem muita habilidade de resolver o problema, tenta ajudar mesmo assim e diz assim, filha, eu sei o que você está passando. Primeiro que ninguém sabe o que você está passando, muito menos o que você está sentindo. Só que a mãe pode dizer assim, filha, mas vamos lembrar de como você está sentindo hoje, para nunca mais você escolher de forma equivocada seus relacionamentos. Vamos lembrar bem daquilo que você está sentindo hoje. Lembra bem de como você está se sentindo hoje. Lembra bem, não. Não lembra, não. Não dá esse comando para o cérebro. Você vai precisar de mim daqui a alguns anos. Você vai ter que fazer imersão em inteligência emocional, método EVO, para ressignificar. Só porque você levou a sua dor para a memória de longo prazo. A gente não faz isso não, gente? Faz. Mamãe, eu vou correr. Corre não, filho. Lembra quando você correu? Você voou, lembra? É assim que a gente fala, não? Não, lembra quando você correu? Você correu, você quase quebrou o pescoço e morreu. Lembra bem do quê? Da tragédia. Olha o fogo ligado. Filho, olha o fogo. Lembra quando você queimou sua mão? Eu estava no aeroporto de Miami, uma criança pulando do sofá, subindo no sofá, pulando do sofá, subindo no sofá. Até que essa criança pulou, caiu, rolou e começou a chorar. E eu de longe vi que não tinha nada. A mãe chegou e falou assim, não te falei? Da próxima vez você quebra o pescoço e morre. Dor. Lembra bem da dor? Não lembra. Resolve, manda para o cérebro o comando de que isso tem que morrer na memória de curto prazo. Então, se faz sentido para você, vai para a memória de longo prazo. Mas tem uma outra coisa importante. De tudo que você aprendeu hoje, o seu cérebro vai escolher mandar para a memória de longo prazo a última informação armazenada na sua mente. Aquela que seu pai disse assim, você se sente amada pelo papai? E o que o papai fez hoje? Que fez você se sentir amada? E ele ainda disse que ele se sentiu super bem fazendo aquilo. Você guardou na memória de longo prazo que você tem um pai. E para onde você está indo, você precisa de um pai. Simples assim. Agora, presta atenção. Se eu preciso mandar para a memória de longo prazo as informações, e a mais recente
é considerada pelo cérebro a que mais faz sentido, eu posso ouvir qualquer coisa antes de dormir? Eu posso ouvir qualquer pessoa antes de dormir? Deixa eu só te contar uma coisa aqui. Jesus falava com Adão e Eva em que momento do dia? Na viração do dia. A viração do dia é um momento do dia em que naquele lugar tinha um ar, uma fonte, uma corrente de ar, e acontecia no início, no meio ou no final do dia? O que você acha? Deus falava com Adão e Eva no final do dia. Ele queria que a última informação na mente deles fosse a informação de que eles tinham um Pai. Agora, só para você entender, Márcio, mas no final do dia, 18 horas, quem dorme 18 horas? Adão e Eva. Adão e Eva moravam na metrópole ou na zona rural, gente? Me ajuda, por favor. Quem conhece de Bíblia? Quem não conhece não participa não, faz de conta que está entendendo. Os visitantes que não lê Bíblia, depois começa a ler, vai ficar nesse lugar, fica aqui. Zona rural, as pessoas dormem que horas? Quando o sol se põe. Adão e Eva dormiam que horas? Depois de ouvir quem? Vira para a pessoa do lado e fala assim, depois de ouvir God. Fala, God. Depois de ouvir God. Só que a criança precisa ser criança. Bota na tela para mim, se for possível, já está em condições. O que eu vejo nas crianças? Características. Uma criança, ela é mais emoção ou mais razão? É claro que existem crianças mais racionais, crianças mais emocionais, existem adultos mais emocionais, existem adultos mais racionais. O William Maston, que é o cara da área de avaliação comportamental, ele fala sobre isso. Só que quando eu comparo uma criança com um adulto, é mais fácil a criança ser mais emoção ou mais razão? Mais emoção. Então vamos colocar desse lado o quê? Uma criança é mais o quê? Emoção. Quando você pergunta para uma criança, o que você quer ser quando crescer? O que ela diz? Meu filho falou, papai, quero ser palhaço. Gente, não dá vontade de falar assim, filho, se for palhaço mesmo, vai ser logo flamenguista. Se for para desgraça, vai de vez. Tem flamenguista aqui? Levanta a mão, gente. É tanto flamenguista aqui, quem é que ficou cuidando dos carros lá fora? É brincadeira, viu? Brincadeira. Quando você se magoa com a brincadeira, não é a minha brincadeira que magoa você, é o que você carrega de dor do seu passado que dá um significado de dor para o que você está ouvindo hoje. Então, vira para a pessoa do lado e fala assim, ó, chupa essa manga. Uma criança com muita emoção, ela tem habilidades para o quê? Sonhar. Quando meu filho falou que queria ser palhaço, eu disse, filho, você vai ser palhaço, vai trabalhar no circo de alguém, vai aprender tudo sobre circo, até que um dia, se fizer sentido para você, você vai abrir o próprio circo e será mais famoso que o Circo de Solé. Uma criança com muita emoção, capaz de sonhar. Toda criança, quando você pergunta para ela o que ela quer ser quando crescer, ela não diz quanto ela quer ganhar, ela diz o que ela quer fazer. Ela pensa em uma atividade. E uma criança que pensa em uma atividade, se você olhar na essência dela, ainda quando ela é criança, você vai perceber que o que motiva ela naquela atividade é o quanto ela pode o quê? Ajudar pessoas. Eu tenho um treinamento chamado Fórmula de Estudos, é online, é para quem quer passar em concurso. Você acha que essas pessoas adultas me procuram para passar em concurso e dizem assim, ó, Márcio, eu não vejo a hora de passar em concurso porque está queimando dentro de mim um desejo ardente de ajudar as pessoas. É assim que elas me procuram? Elas me procuram pensando em quem? Eu não estou falando, você que está respondendo. Um adulto é diferente, gente? Um adulto tem mais o quê? Razão. E ele não sonha tanto como uma criança porque ele se julga o quê? Maduro, ele acha que ele tem maturidade. Maturidade vem com o tempo, sim ou não? Grita aí, sim ou não? Sim. Não, se viesse, seu marido não estava cometendo aqueles erros com a idade que ele tem, é ou não é? Com o tempo a gente fica velho. Vira para a pessoa do lado e fala, velho. O tempo não te deixa maduro não, ele te deixa velho. Você pode ser maduro aos 14, pode ser imaturo aos 40. Então não é o tempo a variável que define se você vai ser maduro ou não. Mas o adulto com muita razão e maturidade, ele diz o quê? Para que sonhar? E quando ele procura algo profissional, ele pensa no que ele vai fazer ou em quanto ele vai ganhar. Ele pensa no ticket. Fala para a pessoa do lado assim, ó, ticket.
Não, gente, bota pobreza na fala, assim, ó, ticket. Vou falar, fala direito. Tem gente que vive repetindo algumas frases. Caiu, virou, entrou. Caiu o salário, virou o cartão, entrou o ticket. Se identificou ou não? É o mês inteiro, todo mês. Caiu o quê? Salário. Virou o quê, gente? O cartão, entrou. Fala para mim, vai, entrou. O ticket, 38% dos brasileiros consideram em uma entrevista de emprego a pergunta mais importante é: quais são os benefícios? Ou seja, quanto eu vou ganhar e não quantas pessoas serão transformadas por mim. Um adulto com muita razão e maturidade, ele escolhe profissionalmente aquilo que ele vai fazer com base no quê? Na recompensa, em sua essência. E ele está pensando em quê? Suprir suas necessidades. Tem algum problema em suprir necessidades? Freud disse uma frase bem interessante, ele disse assim: uma pessoa com dor de dente não pode estar apaixonada. O que ele quis dizer? Uma pessoa controlada por uma necessidade não suprida não consegue se conectar com nada a não ser com a própria necessidade. Necessidades precisam ser supridas. Agora, deixa eu te perguntar, o que vem primeiro, uma necessidade a ser suprida ou um sonho a ser realizado? Uma necessidade a ser suprida. Necessidade tem prioridade. Depois é o sonho. Só que a gente já cresceu cheio de necessidade, o sonho nunca aparece. Entrou, virou, caiu. Um dia eu fui numa palestra que um cara que vende milhões de livros, ele disse: pobre, ele disse isso, não sou eu. Pobre não administra dinheiro, administra data. Ele pega o cartão de crédito e fala: esse vence dia 5, esse vence dia 15. Quando ri sozinho assim é ruim, porque todo mundo vê que a desgraça está sobre você. É melhor rir junto com todo mundo. Uma criança com muita emoção, capaz de sonhar com uma atividade profissional que vai o quê? Ajudar pessoas. Mas o Davi perguntou: papai, qual o segredo dos homens mais ricos do mundo? Quem quer ouvir, grita: eu. Só que você vai me ajudar. Coloca na tela, por favor. Você vai me ajudar repetindo. Eu disse para ele assim: filho, o segredo dos homens mais ricos do mundo é que eles foram, coloca lá. Eles foram o quê? Criança. Com muita o quê? Estão entendendo o que a gente vai fazer? Eu vou apontando e você vai falando. O segredo dos homens mais ricos do mundo é que eles foram criança, com muita, capazes de quê? Com uma profissional que executada por eles ia. Eles levaram isso para a idade adulta. E com muita razão e fizeram dessa atividade aquilo que poderia trazer. E também. Qual é o segredo dos homens mais ricos do mundo? Anota aí. Começar como criança, executar como adulto. Só que a gente gosta de ouvir termos técnicos, né? O meu cliente, ele não gosta de ouvir essa coisa de começar a executar. Ele gosta, mas você é coach, então tem que falar. Definir metas, construir um plano. Você tinha que ter crescido, sim. Mas tinha que definir metas com a mente de uma criança. Quando você era criança, você pedia tudo para os seus pais. Não porque você não tinha noção de dinheiro, é porque você estava próximo de Deus. E Deus diz que tudo é possível ao que? Creio. Você acreditava tanto que você pedia tudo. Simples assim. Agora, se você vai definir metas com a mente de um adulto, a sua meta vai ser só aquilo que você já pode fazer. Existem princípios que precisam ser cumpridos por você. Eu costumo dizer que as pessoas, às vezes, elas confundem. O princípio garante a recompensa. A intimidade garante a eternidade. São coisas diferentes. Você quer viver eternamente com Deus? Você tem que ser íntimo de Deus. Você quer viver prosperamente na terra? Você tem que cumprir princípios. É por isso que tem gente que cumpre princípio, tem recursos, mas não vai ter eternidade com Deus. E tem gente que vai ter eternidade com Deus e não vai ter recursos. E o melhor é ter recursos e chegar no céu com a roupinha diferente. Pode ser? Márcio, mas eu vou chegar do meu jeito. Chega, cada um chega do jeito que quiser. Não tem problema, são escolhas.
Só que quando eu começo com a mente de uma criança, eu defino as minhas metas com ou sem limites? Sem limites. Aí eu decido ser coach. E quando eu decido ser coach, eu estudo sobre o que é ser coach. E coach conduz pessoas de onde elas estão para o lugar onde elas querem chegar. Só que as pessoas não sabem onde elas querem chegar, elas sabem de onde elas querem sair. Eu não quero mais ficar solteiro. Tá, mas vai casar com quem? Vai casar com quem? Porque não é deixar de ser solteiro, é como eu vou ser quando estiver casado. Experimenta casar com qualquer um que aparecer na rua, casou, beijou, primeiro beijo, você bota a língua na boca dele, não tem um dente na boca. Imaginou a cena, língua na gengiva? Não tem um pivô. Deixou de ser solteiro? Deixou de ser solteiro? Deixou. Quem sabe o que não quer, não está disposto a construir um plano de ação. Ele quer um plano de fuga. Então eu decidi criar um método onde a gente não leva as pessoas onde elas querem chegar. A gente leva onde elas merecem chegar. Só que entre o que você quer e o que você merece tem um gap muito grande, que é a sua dor. E a dor que 90% de vocês, carregam desde a infância. Um estudo feito nos Estados Unidos com filhos, netos, bisnetos, tataranetos de homens que lutaram na Guerra Civil Americana, descobriu que dá para transferir para o DNA dos nossos filhos traumas de guerra sem eles terem vivido aquele momento. Dá para transferir para os nossos filhos o trauma de guerra. Se dá para transferir o trauma de guerra, dá para transferir a esperança de vida. Dá. Se dá para o mal é porque antes deu para o bem, simples assim. Só que talvez a dor que você carrega, ela nem é sua. Ela é uma dor que foi transferida. Porque eventos de injustiça vão acontecer? Sim ou não? Vão acontecer. Para fazer você deixar de ser criança. Aquele que vem para roubar, matar e destruir, que é uma força oposta àquele que vem para que você tenha vida em abundância, um veio para que você tenha vida em abundância. O outro veio para roubar, matar e destruir. A capacidade de você descobrir quem você é. A sua identidade. Agora você cresce sem saber quem é, em momentos de guerra você vive o conflito e não tem paz, e paz não é ausência de conflito. Você precisa de conflito para vencê-los e ser legítimo merecedor de enfrentar o desafio da fase seguinte. Então você não pode viver uma vida sem conflitos, mas diante do primeiro conflito alguém não soube administrar, e não soube administrar emocionalmente. E aí eu preciso explicar onde a dor entrou para você decidir hoje por onde que ela vai sair. Porque se você não entende aonde ela entrou, não vai sair nunca. A cura não está na consequência, ela está na origem. E agora a gente vai para a origem da dor. Tudo aconteceu quando você, passou por um evento de injustiça. A injustiça pode ser você que estava na escola e saía sempre às 18 horas, mas naquele dia houve trânsito, seu pai chegou às 18h30, e foi a primeira e única vez que ele chegou às 18h30. Só que quando ele chegou para te pegar na escola, ele não te explicou nada, e naqueles 30 minutos que você nunca ficou naquele tempo, você viu crianças indo embora antes de você, e elas sempre iam depois. Pode ser que uma dessas crianças disse: será que teu pai te esqueceu? Porque ele nunca atrasou. E pode ser que na sua mente você tenha tido uma percepção de abandono. E quando seu pai te buscou, ele permitiu que você continuasse com essa sensação de abandono, porque ele não explicou a verdade. Quando você não dá à criança o direito de entender a verdade, ela cria a verdade dela. E a verdade dela pode ser que ela tenha ficado o quê? Abandonada. É o meu cliente que um dia se perdeu da mãe em um ambiente coletivo. E por alguns minutos, segundos, ele ficou sem a mãe. Na mente dele parece que eram horas. E quando a mãe encontrou ele, disse assim: filho, nunca mais sai de perto de mim, porque eu posso te perder, não te encontrar, e um estranho pode te levar e você ser criado por uma pessoa que não são seus pais. Faz sentido o que ela falou? Faz. Pode acontecer? Pode, mas quando ela disse nunca mais saia de perto de mim, ela transferiu a responsabilidade para quem? Para a criança. Esse menino, para nunca mais se perder da mãe, ele teve que desenvolver uma habilidade. A habilidade de concentração, porque se eu me concentrar na minha mãe, eu não me perco. Só que quando você é extremamente concentrado, você tende a ser introvertido, você não será extrovertido. Esse menino nasceu para ser palestrante e não consegue ser porque é introvertido. Ele desenvolveu uma habilidade para não se perder da mãe.
Porque mamãe não estava preparada para ser mãe. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando eu falo de eventos de injustiça, a gente imagina no quê? Na violência, no abandono, foi embora e nunca mais voltou, me violentou, me roubou, me traiu, me enganou. Não, pode ser uma percepção errada. Por isso que você tem que conversar com seus filhos todos os dias, preferencialmente antes de dormir. Deus é tão o cara. Vira para a pessoa e fala, Deus é o cara. Ele é tão o cara que ele sabia que em 2019 papai e mamãe iam trabalhar. E você ia ficar o dia inteiro longe dos seus filhos. E ele deu a você a chance de botar seus filhos para dormir pelo menos. Porque os últimos 15 minutos que o seu filho ouve você falando são mais importantes do que todos os outros que ele passou ao longo do dia. A informação mais recente é a que mais decide o que vai para a memória de longo prazo. O evento de injustiça aconteceu. E quando a injustiça acontece, independente do que seja, eu preciso administrar isso. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não deixe a dor da injustiça passar para amanhã. Resolve hoje, porque senão amanhã, depois de dormir, essa injustiça pode ir para a memória de longo prazo. E se for, você vai ter que ressignificar. O último evento que eu fiz aqui em Brasília, tinham 3.500 pessoas fazendo treinamento para quê? Para ressignificar. Aí eu desenvolvi um curso, Educando Filhos Emocionalmente Inteligentes. Para quê? Para você fazer esse curso de 6 horas, para que o seu filho no futuro não precise de mim. Porque o evento de injustiça aconteceu e provocou o quê? Dor. Essa dor é um problema? Não necessariamente. Eu posso sentir dor? Claro que sim. Irai-vos, mas não pequeis. Ô Márcio, mas eu não fico irado, eu não fico angustiado, eu não me preocupo com essas coisas, nada me ofende, Márcio. Quem sou eu? Psicopata. Como que não se ofende? Como que não se incomoda se você é um ser límbico emocional e as coisas acontecem dentro de você? Só que o evento de injustiça aconteceu e você não soube administrar. Primeira fase da autossabotagem, você ficou magoado. Fala assim, ó, magoado. Ficar magoado é uma opção, ser injustiçado não. Quando você muda, o mundo muda, sim ou não? Não, quando você muda, seu pai, se é alcoólatra, continua sendo alcoólatra. O marido que diz que não te ama, quando você muda, ele continua dizendo que não te ama. Eu não posso dizer para você que quando você muda, o mundo muda, porque vai ficar um peso muito grande para você chegar em casa mudada e a sua vida lá ser a mesma. Quando você muda, a sua percepção de mundo muda. Mas o mundo continua exatamente o mesmo. Bandido é bandido, flamenguista é flamenguista. Coisas diferentes, né? Primeira fase da autossabotagem, mágoa. Se você não fizer nada, vai ficar melhor ou pior? Um dia eu estava em um treinamento e entrei na sala do professor que estava dando aula para ver a performance desse professor. Ele tinha acabado de explicar um conceito, os alunos não tinham entendido. Para motivar os alunos, ele disse assim, calma gente, o inferno tem subsolo. Era o jeito dele de motivar. O que ele estava querendo dizer? Nada está tão ruim que não possa piorar. Foi isso que ele disse. Ele não está errado, ele só não completou a frase. Gente, preste atenção. Se o inferno tem subsolo, o céu tem cobertura. Se nada está tão ruim que não possa piorar, nada está tão bom que não possa ficar melhor. Só que a injustiça aconteceu, você não teve habilidades, ficou magoado. Se não fez nada, ficou pior. Porque para ficar melhor, você tem que fazer alguma coisa. Para ficar pior, é só não fazer nada. Aí você não fez nada e hoje você já não é mais um magoado. Agora você é um ressentido. Ressentimento é a segunda fase. Agora se você não faz nada, você deixa de ser ressentido e passa a ser o quê? Vítima. E quando você não faz nada na fase de vitimização, você vai para a próxima fase, que é o não merecimento. E quando você não faz nada na fase de não merecimento, você vai para a fase de consequências da autossabotagem. Tudo começou com uma injustiça, você ficou magoado, ressentido, se sentiu vítima, não merecedor e agora está vivendo as consequências da autossabotagem. O que o magoado faz? Ele reclama. O que o ressentido faz? Ele reclama. O que a vítima faz? Também reclama. Mas qual é a diferença dos três? É que o magoado, ele reclama do evento de injustiça. O ressentido reclama do que estava no evento de injustiça. Ele reclama de quem? Do abusador. Ele reclama do pai que o abandonou, do marido que traiu. Enquanto a mulher traída, na mágoa, está falando da traição. Enquanto a mulher traída
na mágoa. Está falando da traição, a mulher traída no ressentimento, ela está falando do traidor. Ela já não fala do evento, ela fala da pessoa. E quando ela chega na fase de vítima, ela não reclama mais do evento e nem da pessoa, ela reclama de tudo e de todos. E a frase dela é: homem é tudo. Você conhece essa pessoa? Homem é tudo igual, político é tudo igual, mulher é tudo igual. Meu cliente chegou no treinamento e disse: Márcio, mulher é tudo igual. Eu sou coach, eu não dou respostas, eu faço perguntas. Aí eu virei para ele e falei assim: o que faz delas pessoas iguais? Devolve a pergunta. Márcio, elas vão te trair. Então, todas as mulheres traem? Ele disse: sim, me conta isso. Minha primeira mulher me traiu. Minha segunda mulher me traiu. E a terceira, que é minha noiva, com casamento marcado, enquanto eu estou no treinamento aqui, descubro que ela está me traindo. Você está vendo, Márcio, como é que mulheres são todas iguais? Eu viro e digo assim: quem traiu primeiro? Aí ele fala: a primeira. Eu falei assim: não, você não entendeu. Antes disso, quem traiu quem no seu passado, que você se sentiu a pessoa traída, guarda essa mágoa até hoje. Me conta quem foi? Ele disse: meu pai. Até hoje eu tenho ódio do meu pai. Eu falei assim: você procurou nos seus relacionamentos pessoas com as características do seu pai. Porque um dia você foi injustiçado pela traição do seu pai, se sentiu magoado, se sentiu ressentido, se sentiu uma vítima, e o seu cérebro disse: você não é merecedor de um relacionamento diferente daquele que você viveu lá no passado, e agora, como consequência da autossabotagem, é se aproximar de pessoas com características semelhantes daquela pessoa que te agrediu. É por isso que, se você não curar a sua dor, você vai se aproximar de alguém que vai te machucar do mesmo jeito. É por isso que as coisas acontecem. É por isso que elas repetem. É por isso que o nome é ciclo. Agora preste atenção: o que é injustiça? É a semente. O que é a mágoa? É a raiz. O que é o ressentimento? É o caule. O que é a vitimização? É a flor. O que é o não merecedor? É o fruto. O que são as consequências da autossabotagem? O fruto que amadurece, seca e volta a ser o quê? Semente. Começou como semente, terminou como semente. Significa que pode começar em você e passar para os seus filhos, mas o problema que você vencer não vai ser um problema que seu filho vai ter que lutar. São problemas que tem que terminar em quem? Em você. Diz assim, tem que terminar em mim. No meu treinamento, eu costumo pedir para as pessoas fazerem uma lista de tudo que tem que terminar, só que eu não tenho tempo para fazer isso. E aqui nem é ambiente para isso, porque é choro, é um monte de outras coisas que acontecem, a gente não está preparado, a minha equipe não está aqui para a gente fazer isso. Mas hoje à noite você vai chegar em casa, anota aí para você não esquecer. Você vai fazer uma lista de todos os comportamentos tóxicos da sua vida que precisam terminar em você. Mas a verdade, para ela te libertar, ela precisa ser reconhecida. E ela tem que ser reconhecida não pelos outros. Ela tem que ser reconhecida por você. E você não precisa mostrar isso para os outros. A lista que você vai fazer, ela tem que ser do conhecimento seu. Os comportamentos que você herdou dos seus pais, o comportamento que você herdou das pessoas que vieram antes de você, esses comportamentos precisam terminar em quem? Em você. A injustiça é a semente do mal. Quantos eventos de injustiça você já sofreu? Quantas vezes você foi rejeitada, abandonada, não amada do jeito que queria ser amada? Talvez seu pai não colocou você no colo. Talvez ele não perguntou como foi o seu dia. Talvez ele te colocou, e isso aconteceu em São Paulo, gente, com uma menina. A mãe colocou ela para dormir, deu tapinhas nela, e quando ela dormiu com os tapinhas, a mãe foi embora e nunca mais voltou. Essa menina vai para o Imersão em Inteligência Emocional Método Evo, quer ir embora na hora do ressignificar, um coach na porta diz: por que você está indo embora? Ela diz: porque está doendo muito, está doendo muito. Aí o coach falou: eu vou com você, você não vai embora, nós vamos juntos. Ela ressignificou, deitou no chão, uma coach sem saber o que estava acontecendo, dela deitada no chão, essa coach sente de chegar ali e fazer o quê? Dar tapinhas. De quantas escolhas certas você precisa hoje para anular todas as erradas anteriores? Você já parou para pensar?
Deus já pensou nisso. Se você teve 20, 30, 40, 50 eventos de injustiça, você precisa de uma escolha certa hoje para anular todas as erradas anteriores. Se você não concorda com isso, vai reclamar com Jesus que na cruz salvou um homem porque ele acertou quantas vezes? Uma. Márcio, mas isso é bíblico? É ciência? É também. O seu cérebro precisa de uma vitória hoje para reconhecer que você é uma pessoa vitoriosa. Uma vitória. A matemática de Deus sempre é favorável para a gente. Eu estou nesse lugar há 13 anos. Eu cheguei aqui, eu não era nada disso. Eu cheguei aqui, eu trabalhava em uma empresa. Eu estava realizando meu sonho, trabalhar na empresa. Aí eu passei num concurso. Estudando 4 meses, passei num concurso para ganhar 14 mil reais. Até que fiz uma viagem internacional, o avião balançou, fiquei com medo de morrer. Primeira viagem internacional da minha vida, 4 da manhã, em cima do Oceano Atlântico, e eu fiquei com medo de morrer. Voltei de viagem com medo de morrer, e aí procurei uma pessoa, pastor Paulo, daqui desse lugar. E ele não vai lembrar, porque ele já falou para muitas pessoas, mas eu lembro porque aquele dia ele falou para mim. Ele disse, você está com medo de morrer, Márcio, porque você ainda não está fazendo o que você nasceu para fazer. E foi a primeira vez que eu descobri que eu estava trabalhando para suprir as minhas necessidades e não para ajudar pessoas. O seu propósito, ele termina nas pessoas. A sua vocação começa em você. Vocação e propósito são coisas diferentes. A vocação te faz bem, o propósito faz bem às outras pessoas. Amar o próximo como a ti mesmo. Tem que começar em quem? Em você. Então, vocação é algo que você faz profissionalmente, que exige de você as suas principais habilidades, virtudes, motivações e forma de se comunicar. Agora, quando você faz isso para ajudar as pessoas, você transforma outras pessoas. Mas ninguém perdeu o amor pelas pessoas sem antes perder o amor por si mesmo. Ninguém deixou de amar as pessoas sem antes deixar de amar a si mesmo. Eu não sei o que aconteceu no seu passado. Também assim eu não sei quando os meus milhares de clientes me procuram, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu na sua infância, eu não sei quem te deixou, eu não sei quem te traiu, eu não sei quem te enganou. Eu não estava lá, mas eu sei do que você precisa hoje.